Olá, meus queridos! Professor Marcelo Freire, como estamos, beleza? Caramba, esse aí, eu aponto para cá, mas olha aqui, ó, bonitão, né? Aqui do lado, o nosso queridão Augusto dos Anjos. E hoje é o seguinte, ó, Hells Bells, esse desse. Augusto dos Anjos é um caso único na literatura universal, ponto. Acabou, a aula já podia acabar aqui, né? O Augusto dos Anjos se insere, aí já avisando para vocês, para facilitar a nossa vida, vocês vão ver que até a numeração das aulas aí está mudada para nessa jornada de preparação para o PAS, fazermos todas as obras e não nos enrolarmos, porque eu comecei postando elas fora de ordem, né? Então, vocês vão ver que eu não estou nem botando aula tal, obra tal. O fato é que nós vamos analisar todas as obras do PAS, algumas com 2 aulas, né? Não vai ser o caso do Augusto dos Anjos. Então, falou de Augusto dos Anjos? Falou de quê? Pré-modernismo. Tá certo? Como que nós devemos entender o pré-modernismo? O pré-modernismo, ele não é um estilo de época. Sabe, né? Que esse é o peguinha clássico. Não é um estilo de época, pronto. E é o NB, o Enem, o NB, o vestibular, outras provas do Brasil que também cobram ele, vão querer sempre pegar o aluno nesse ponto. Porque como assim eu estou estudando um conteúdo de literatura que não é uma estética literária, um estilo de época? Ora, lá no primeiro ano não tinha um quientismo, que era um período histórico. Aqui a gente tem um pré-modernismo. Claro que no caso do quientismo, lá no primeiro ano, não se estuda realmente literatura. Embora tivesse aquela literatura dos jesuítas de formação, mas o nosso estudo acaba sendo focado em textos de informação, como a Carta do Peru de Caminha. Só que no caso aqui do pré-modernismo, não. Monteiro Lobato, genial Monteiro Lobato, Lima Barreto, Euclides da Cunha, Graça Aranha e o Augusto dos Anjos são sim figuras da produção literária. Ainda que cada uma... Monteiro Lobato era primeiro juiz, depois fazendeiro, e aí vai virar crítico de arte da Folha de São Paulo e por fim começar a escrever. Graça Aranha era juiz também lá no Espírito Santo, Monteiro Lobato, São Paulo, aí vai começar a escrever, depois vira diplomata. Ele é o cara que faz o discurso de abertura da Semana de Arte Moderna. O nosso lindão aqui do Augusto dos Anjos se forma em Direito, mas vai dar aula de Literatura e Geografia. Lima Barreto é jornalista. Então essas figuras, elas de diversas áreas produziram literatura. Mas então por que não é estética literária? Porque para termos uma estética literária, nós precisamos que os autores sejam contemporâneos e compartilhem dos mesmos princípios estéticos. E não é o caso aqui. Nós não conseguimos pegar os 5 e vê-los numa perspectiva de que eles possuem características próprias. Aí vem a jogada. Quando eles surgiram, e a gente está falando dos 5 autores, mas não porque se analisa uma produção muito grande deles, mas na verdade a gente está falando de cada um com sua primeira obra, e alguns tiveram só essa primeira obra, que é o caso do Augusto dos Anjos, escreveu uma obra e morreu. Não fez sucesso na época, Lima Barreto não faz sucesso na época, Graça Aranha, Euclides da Cunha, muito sucesso, o Monteiro Lobato é referência, né? Um dos maiores aí do Brasil. Mas nós não conseguimos pegar, claro que existem características que alguns compartilham, mas nós não temos um conjunto que os una. Então quando eles surgiram, eles foram enquadrados nas estéticas que vinham do século XIX. Romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo. Mas o mundo aqui está naquele momento de muitas mudanças sociais, políticas, econômicas e artísticas também. É a época das vanguardas europeias, né? E aí, esses autores, com cada um em seus primeiros lançamentos, então,
O pré-modernismo, na verdade, é uma denominação que vai surgir anos depois, vindo de um crítico literário, para encaixar essas obras que anos depois foram estudadas e percebidas como obras que, peraí, não dá para colocar os Sertões de Euclides da Cunha como uma obra só de história, porque ela mescla jornalismo com história, com características literárias. Euclides da Cunha era um erudito, então ela é puxada para a literatura. Não dá para colocar aí o Canaã do Graça Aranha como uma obra só naturalista, porque ela tem coisas de expressionismo, mistura com realismo e tal. Caramba, não dá para colocar o Urupês do Monteiro Lobato como uma obra naturalista. Ela já antecipa na linguagem, na abordagem crítica, coisas que vão vir do modernismo, no modernismo só. E aí, claro, né? Como depois entende-se que quando se passa do momento inicial do romantismo, primeira geração, já na segunda, caramba, olha aqueles caras lá atrás, como eles ao mesmo tempo estão ligados às estéticas do século XIX e já antecipam essas coisas aqui. Não dá para pegar o Augusto dos Anjos com eu e deixá-lo no simbolismo, que é o nosso autor hoje. Né? Não dá para pegar o Lima Barreto e deixá-lo no realismo, porque ele também antecipa e mistura. Então, posto isso, a UNB está contando que você teve essa aula comigo. Marcelo, e quem não teve essa aula com você? Bom, aí eu também não posso resolver todos os problemas do mundo, né? Pega a sua... tô tomando um café muito gostoso aqui. Pega seu café, pega a sua água. Tintim da aprovação, hein? Pega seu bloquinho de anotações, sua lapiseira, sua caneta. Eu gosto de lapiseira. Olha aqui, da nossa central de gravações. E anota isso daqui. O pré-modernismo é... Antes de ir para o poema. O pré-modernismo é o que nós vamos chamar de período de transição. Então, primeiro, não é uma estética literária, não é um estilo literário. É uma denominação dada para abarcar essas 5 obras, esses 5 autores, dentro do que se entende uma transição entre... Eles trazem características das estéticas do século XIX. Vamos ver o que o Augusto dos Anjos tem nesse sentido, ao mesmo tempo que eles antecipam novidades ou aspectos até de originalidade. Então, do século XIX, o que eles fazem? Eles mantêm essas características e começam a mesclar com outras coisas. Não são, então, nem das estéticas do século XIX, não são também ainda modernistas. O modernismo ainda não havia se estabelecido por aqui. Portanto, anos depois, entende-se que eles são do que nós estamos denominando como pré-modernismo. Marcelo, isso vai valer também para o Lima Barreto, né? Vai valer também para o Lima Barreto. No caso do Lima Barreto, a gente vai ter um ponto aqui, né? Que é o fato dele ser um autor do pré-modernismo, né? Vou falar isso com calma aqui, já antecipando, né, o texto do Lima Barreto, que é a obra do Paz. E Marcelo, já assisti a aula lá do Lima Barreto. Pronto, complementa com isso. Marcelo, ainda não assisti. Ótimo, então daqui você vai para lá. Se a gente pensa na grande obra do Lima Barreto, a mais famosa, grande obra, né? Tem muitas obras-primas. Cara que infelizmente não foi reconhecido em vida. Mas se a gente pensa no Triste Fim de Policarpo Quaresma, pronto, é esse o livro, né? Dele que motiva o crítico literário lá em 1939, que foi o Tristão de Ataíde. O nome dele verdadeiro era Alceu de Amoroso Lima.
mas ele tinha, né, esse pseudônimo aí. 39, veja. Considerando o eu do Augusto dos Anjos, por exemplo, que foi de 1911, então 11, 21, 31, 28 anos depois, considerando os Sertões do Euclides da Cunha, né, 37 anos depois do lançamento dessa obra, considerando o Urupês, que é o último, né, desses dos caras do pré-modernismo, que foi em 1917, né, 27, 37, 22 anos depois. Então, é assim, né, nos estudos e na arte. Não necessariamente se sabe o que está acontecendo quando se está acontecendo alguma coisa. A gente precisa de um distanciamento, de um tempo para entender. Às vezes não, às vezes é muito impactante, né, aquilo que acontece. Machado de Assis é um escritor dentro da estética do romantismo. Quando surge o Memórias Póstumas de Brás Cubas, está claro que não é mais romantismo. Mas nem sempre é assim. E aí, tudo isso que eu estou falando vale para o Lima Barreto, vale, só que a obra do Paes, que é Não As Matem, não é uma obra literária, é uma crônica. Então a gente vai para um outro lado. Claro que o NB vai considerar que você entende que ele é do pré-modernismo, mas ao mesmo tempo ela vai querer que você saiba que a gente está falando de uma crônica, né? E não de um texto literário. Tá bom? Estamos prontos para fazermos a nossa análise aí do texto do Augusto dos Anjos? Então aqui está a lágrima. Vamos fazer a leitura do soneto aqui. Pela simples menção a soneto, você já tem que entender dessas estéticas do século XIX a quais eu estou fazendo referência. A quais estéticas? Mais de uma. Eu estou fazendo referência. Só porque é um soneto. Porque a gente que já passou por Oswald de Andrade sabe que a grande questão do Oswald de Andrade é romper com essas regras, romper com essas normas, com essa tradição. E aqui está o nosso Augusto dos Anjos, um cara que é considerado por muitos como um antecipador do modernismo, um pioneiro aí, né? Do modernismo. Então, nosso poema é assim, ó. Faça-me o obséquio de trazer reunidos cloreto de sódio, água e albumina. Ah, basta isto, porque isto é que origina a lágrima de todos os vencidos. A farmacologia e a medicina, com a relatividade dos sentidos, desconhecem os mil desconhecidos segredos dessa secreção divina. O farmacêutico me obtemperou. Vem então a lembrança, o pai Ioiô, na ânsia física da última eficácia. E logo a lágrima em meus olhos cai. Ah, vale mais lembrar-me eu de meu pai do que todas as drogas da farmácia. Pô, então, é maravilhoso, né? Maravilhoso. A primeira coisa que a gente já percebe é que ele é um caso único na literatura mundial por conta dessa originalidade dele. Se em termos formais, presta atenção, se em termos formais ele dialoga com parnasianismo e simbolismo, em termos temáticos do assunto, do conteúdo e de vocabulário, claro que o vocabulário é formal, mas aí dentro do formal o vocabulário com coisas diferentes e algumas inéditas e originais, tá? Então, olha aqui. Primeiro ponto, quando a gente pensa na forma, lá está o nosso poema Lágrima, dialogando com parnasianismo e simbolismo. São duas estéticas que têm como premissa o apuro formal. Então é um soneto, 2 quartetos, 2 tercetos, metrificado, né? Decassílabos, rimados, reunidos convencidos, albumina, corigina, A, B, BA, né? Cloreto de sódio, água e albumina, né? Então, o cara tá lá
com todos os aspectos daqui, ó. Mas ele não pode ser encaixado aí. Por que ele não pode ser encaixado aí? Então, diverte o que tem a ver com as estéticas do século XIX. Vou colocar para contrastar de vermelho o que ele antecipa e traz como novidades. Vamos botar, né, século XX, mas pensando mais aqui em modernismo, tá? Daí ser pré isso, né? Modernismo. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é que ele é um autor que traz questões ligadas àquele cientificismo típico do século XIX, mais especificamente do naturalismo. Aí, nesse momento, você tem que começar a pensar assim: pô, Marcelo, pera, como é que você está me dizendo que o fato dele trazer características do naturalismo vai ser uma novidade se o naturalismo é uma estética do século XIX, mas é uma estética na prosa? Ei! Aqui ele está colocando na poesia. Há teóricos e críticos, não só brasileiros como mundo afora, que entendem que ele foi o primeiro a fazer isso. E eu sou dos que entendem isso também. Porque ainda que em 1911 nós já tivéssemos alguns pouquíssimos também fazendo isso, é importante lembrar que em 1911 nós temos no livro dele inúmeros poemas. Ele lança em 1911, vai morrer em 1914, né? Ele morre devendo a grana que ele pegou emprestado para lançar o livro, para você ter uma ideia. Porque ele não é reconhecido, as pessoas não gostavam muito da poesia dele, ninguém entendia, achavam ele, né, meio nojento, escatológico, esquisito. Esse aqui nem tanto, mas tem poema que ele vai falar de verme, de escarro, de cuspir na boca do outro, maravilhoso, incrível, podridão e tal, sangue podre das carnificinas comem, a vida em geral declara guerra. Ele é sensacional. Ele tem um poema que é assim, né? Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Ele era muito diferente, ele era muito moderno. O Oswald de Andrade vai achar genial, Mário de Andrade, Manuel Bandeira vai falar, pô, olha como esse cara fala de temas que não eram considerados temas poéticos. E a defesa do Oswald de Andrade é que liberdade formal, estética, artista pode falar sobre o que quiser, do jeito que quiser, né? É muito bom. É muito bom. E dentro dessas poesias que ele vem publicando antes de 1911, ele já está trazendo essas questões do cientificismo, termos da ciência. Não se botava isso na poesia. Até hoje, né? Não é comum, imagina na época, né? Ele falava de psicologia, na época a psicologia ainda não tinha se estabelecido como uma ciência, né? Ele está falando de psicologia numa época em que o Freud está surgindo. Muito legal. Augusto dos Anjos é muito legal. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente em gratidão, esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga
é a mesma que apedreja. E se alguém ainda causa pena à tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Eu poderia passar dias, fazer a rave do Augusto dos Anjos, a gente ficar aqui declamando os poemas dele. É fascinante Augusto dos Anjos, e a UNB conta que você saiba que ele é esse cara que vai fazer versos como, né, escarra nessa boca que te beija, toma um fósforo, acende teu cigarro, é muito coloquial. A poesia, gente, a poesia nessa época era do Olavo Bilac, do parnasianismo. O que vigorava nessa época? O parnasianismo. Contra o que o Oswald de Andrade vai combater? Contra o parnasianismo. Ele é contemporâneo do Oswald de Andrade. Não se conheceram. Mas o que ele publicava nos jornais, né? Esse poema mesmo, A Lágrima, considera-se que ele foi escrito 3 anos antes. Esses dois que eu acabei de declamar aqui são de 5, 6 anos antes, de 1911. Aí sim, quando você pega as datas de lançamento em jornais e revistas, não tem ninguém no mundo fazendo isso, né? Então, em essência, a UNB conta que... eu vou voltar ao poema, porque senão, se vocês deixarem, eu fico aqui, ó, falando do Augusto dos Anjos. Então, vamos voltar para o poema para entendermos que... Tá claro? Já havia o naturalismo, mas era na prosa. A novidade dele é trazer o naturalismo para a poesia. Olha o cientificismo do naturalismo. Esse poema que eu acabei de declamar, quando ele fala acostuma-te nessa lama que te espera, olha o determinismo, meio, raça, momento histórico. O homem que nessa terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade também de ser fera. Olha o darwinismo social. Se você não se adapta ao meio e se torna preparado para lidar com os outros, você entra em extinção. Não se fazia isso na poesia, né? Então esse é o nosso ponto inicial. Segundo ponto, ele é um cara que já trazia elementos do expressionismo para a poesia. Relacione essa obra dele com aquela pintura à morte, não é? Que nós temos também como obra do Paz. Terceiro ponto, que aí para nós é interessantíssimo. Aqui ele nos trará uma visão, isso é característica dele, a visão materialista da vida. Não é o materialismo que a gente estuda em sociologia do Marx, é o materialismo biológico, né? Nós somos pura matéria e tal. Muita influência de um biólogo alemão chamado Ernst Haeckel, que pouca gente por estas bandas aqui lia na época. Mas esse é o peguinha. Tradicionalmente a poesia dele tem essa visão materialista, mas nesse poema aqui ele vai trazer um embate entre essa visão materialista e uma visão mais subjetiva, porque essa visão materialista aqui ela está dentro do racionalismo, do positivismo. Aqui, ó, quando a gente fala de naturalismo, a gente está falando daquela onda de cientificismo, né? Do século XIX, segunda metade do século XIX. O Machado de Assis é um escritor positivista, né? A nossa bandeira tem um lema positivista, parte dele, né? Amor, ordem e progresso. Lá na bandeira está ordem e progresso. Então, primeiro ponto, antes de começarmos a analisar mesmo os versos do poema, mas pegar a visão aqui, pré-modernismo. Pré-modernismo. Tem coisas das estéticas do século XIX, tem coisas das estéticas antecipando as questões do século XX. Mas a gente tem, né, em muitas outras estéticas também, coisas de estéticas anteriores. O problema é que o modernismo busca romper, né, com tudo isso do passado. Então, a UNB está contando que você manja tudo isso do Augusto dos Anjos. Beleza? Agora, eu quero, então, interpretar com você o poema, né? Vocês entenderam o que rolou ali? O primeiro ponto para nós,
O primeiro ponto, não de tudo isso que a gente já está falando, né? Mas o primeiro ponto para interpretarmos o poema, agora nos versos, é percebermos que ele se estrutura como uma conversa. E o Augusto dos Anjos usa, isso aqui é típico de item, né? De prova da UNB, as aspas aqui, e aí segue adiante. Nesse caso aqui, essas aspas e o travessão estão indicando, eu vou escrevendo e vou ficando para cá, né? Deixa eu ficar mais para cá. Eles vão indicar uma fala, discurso direto, né? Marcelo, mas isso é da prosa, né? Tá vendo como o cara era diferente? E aí aqui temos o nosso eu lírico chegando numa farmácia. Marcelo, como é que você sabe que é a farmácia? Porque o farmacêutico aqui falou comigo, né? Sobre as drogas da farmácia. Claro que drogas, né, gente? Aqui não é... Tá doido, né? A erva do capeta, né? O pozinho do demônio. Fica longe disso, hein? Fica longe disso. Se tiver precisando de ajuda, proerde. Nós, quando vamos comprar aquele remedinho para dor de cabeça, nós vamos à drogaria. Faça-me obséquio. Então chegou, né? Você chega no lugar, hoje em dia as pessoas são muito mal educadas, né? Chegam nos lugares e falam, e aí, velho, me dá aqui um trem, toma, cão. Aqui não, né? Início do século e tal. Faça-me obséquio, por favor, né? Faça-me obséquio de trazer reunidos cloreto de sódio, água e albumina. O cabra chegou na farmácia e meteu essa, né? Mais alguma coisa? Não, isso basta. Porque isto é o que origina a lágrima de todos os vencidos. Olha que intrigante. O que a gente tem aqui? Esse cabra tá pegando os compostos químicos. Opa! O UNB gosta de cobrar coisas de química do Augusto dos Anjos, coisas de filosofia, de sociologia, de biologia. Volta na declamação que eu fiz aqui, eu, filho do carbono e do amoníaco. Na época isso, ó, a onda de cientificismo, na época isso fazia referência à teoria da vida do Oparin Haldane. Estudou isso na química, né? Cola em mim que é só sucesso, Marcelo é cultura também. Isso foi cobrado na prova. Então, Marcelo, eles podem cobrar essas coisas? Podem não, eles vão cobrar. Fica ligado nas relações com a química. Isso aqui compõe o colírio. Pô, então me dá um colírio aí, amigo. Me dá um colírio? Nada. Me dá os elementos para que eu faça o colírio. O colírio que ele chama de a lágrima de todos os vencidos. Visão fatalista da vida. Anota isso, visão pessimista da vida. Aí o farmacêutico responde. Para não ficar dúvida aqui de uma estrofe para a outra, é ele que vai continuar falando. O Augusto dos Anjos colocou ali o travessão e as aspas. É para indicar uma fala, mas a fala agora é de outro. Aí ele responde, né? A farmacologia e a medicina, com a relatividade dos sentidos, desconhecem os 1000 desconhecidos segredos dessa secreção divina. Então aqui a gente tem um negócio racional e aqui a gente tem um negócio que é mais subjetivo, mais emotivo. Olha, a ciência e a razão explicam as coisas pragmáticas e racionais, mas os 1000 desconhecidos segredos dessa secreção divina, né? Então, o que nos comove ao ponto de nos fazer chorar? E aí, para ficar mais evidente ainda que essa segunda fala é a do farmacêutico, aqui é o eu lírico, e aqui é o... Acabou que eu não saí trocando, né, gente, as cores. Mas vocês arrumem aí, né? Farmacêutico. Ó, quem fizer uma postagem no Instagram e marcar Prof. Marcelo Freire das suas anotações, assistindo vídeo aula e tal, não sei o que, eu não só vou repostar e vou dizer que você vai ser aprovado, eu sou pé quente, hein? Como eu vou te dar um mimo, um presente, uma coisinha bem bacana. Tá bom?
Quero ver como estão as suas anotações aí. Quero ver se as suas anotações, de qualquer aula minha, mas das coisas que a gente está anotando aqui, estão mais bonitas que a minha. Porque a minha é o seguinte, né? Tal qual o pré-modernismo, você olha para isso aqui e define como, garrancho. Eu vou precisar, eu estou à frente do meu tempo, eu vou precisar esperar que no futuro venha um historiador da arte, olha e fala, meu Deus, olha a estética das anotações do Marcelo, né? Mas tudo bem, as suas não vão estar assim. Ou de repente você é dos meus, né? O povo te chama aí de né, o fazedor de garrantes e a gente só não foi compreendido ainda. O Van Gogh, né, que morreu tendo vendido um único quadro só, sem ser reconhecido em vida, e hoje ele é o Van Gogh. Beleza. O farmacêutico me obtemperou. Pô, obtemperou é muito bom. Obtemperou significa muitas coisas, mas aqui é como se ele tivesse... O farmacêutico me responde com respeito. É tão legal isso, porque ele não veio para sobrepor a razão sobre a emoção. Essa é a pegadinha que a UNB vai fazer com você. O Suzano e tal é um cara que vai botar a razão acima disso, positivismo, cientificismo, certo? Nesse poema, errado. Então aqui ele relativiza, e o próprio farmacêutico, ao dizer que a farmacologia e a medicina, farmacologia e medicina aqui, então são campos representativos da área da ciência. Bom, a gente não alcança isso, né? A ciência não dá conta de explicar tudo. Aí era o que os simbolistas falavam. O farmacêutico me obtemperou, então ele me responde com muito respeito. Ao falar isso, ele abre no poema algo que tem a ver com a biografia dele, a vida dele. Vem-me então a lembrança do pai Ioiô, na ânsia física da última eficácia. O pai Ioiô é a referência ao pai dele, né? Que era dono de um engenho Pau d'Arco, né? Em Pernambuco. O Augusto dos Anjos nasce então numa família dentro daquilo que era o patamar, né, acima de grana, de aristocracia, mas a gente já está num declínio, né, dos engenhos de cana de açúcar no Nordeste, e o engenho do pai dele está em decadência. O pai dele muito culto, uma biblioteca muito vasta. Augusto dos Anjos leu muito desde muito cedo, sabia várias línguas, e o pai o ensinou. Ele ia, né, ao liceu em Recife só para fazer as provas e cumprir com o seu ensino, para depois estudar direito como o pai estudou. Mas no declínio e na decadência do engenho, o pai se mata. E isso é um baque. Isso é um baque na vida dele. Em 1909, o pai se mata, e ele vai então para o Rio de Janeiro tentar a vida. Não consegue se estabelecer como escritor, ainda que escrevesse muito, e vai dar aulas, né? Para vocês terem uma ideia, ele vai morrer aos 40 anos de uma pneumonia maltratada, né? Acredita-se muito que por falta de uma certa condição financeira. Tendo lançado o livro dele em 1911, vários poemas que são dedicados ao pai, e graças a um amigo dele, o melhor amigo dele, o cara que estava ao lado dele no seu leito de morte, anos depois, esse amigo consegue dinheiro para fazer uma reedição do único livro que ele lançou, chamado Eu. Oxe, eu podia ter botado a imagem, né? Digita aí no Google, Eu, Augusto dos Anjos, mas bota assim, capa, primeira edição, é linda. Tudo foi pensado por ele, e o que encareceu na época também o livro. A capa é como se fosse tom de pele, e o Eu, escrito grandão assim, quase que numa coisa de estética cubista, com cor de sangue. Ele falou, quero cor de sangue. E o Orris Soares, esse grande amigo dele, por uma dessas coincidências da vida, tio do Jô Soares, um dos maiores do século no mundo, né, recém-falecido brasileiro,
jornalista, comediante, humorista, escritor, músico. O Jô Soares era tudo. Que mundo triste, né? Sem o Jô Soares, sem o Chico Buarque. Opa, perdão, Deus. Chico Anísio. E seu pai tá aí, sua mãe tá aí, o seu tio, a avó e tal. Chama eles e pergunta para eles aí se a gente sempre, né? Tinha como, todo mundo sempre curtia Chico Anísio, Jô Soares, né? Trapalhões e tal. Então o Jorge Soares consegue fazer uma nova edição chamada Eu e Outros Poemas. E aí, daí em diante, o cabra vai fazendo sucesso, já morto, né? Enfim. Então, aqui ele lembra do pai. O pai Ioiô é o pai dele, né? O Ioiô aqui, muito comum dos escravos, né? Senhor, Ioiô, né? Iaiá. O Machado de Assis tem o Iaiá Garcia, né? O livro. Que vem de sinhá, que vem de sinhazinha, senhorinha, senhora, né? Senhor, Ioiô. Então, pai Ioiô. A lembrança do pai Ioiô é o tchan central aqui, ó. E logo a lágrima em meus olhos cai. Então não é o colírio, né? O avanço tecnológico, científico ali. É a lágrima, o sentimental, a emoção. Vale mais lembrar-me eu de meu pai, com maiúsculo, uma entidade aí já, do que todas as drogas da farmácia. Então a emoção vence a razão, né? Poema bonito, né? Intrigante, interessante, de muitas possibilidades aí de entendimento de que esse cara era um cara muito original, né? Beleza, meus queridos? Muito obrigado pela aula e até o próximo episódio. Um beijo a todos.